Lição 8. Bem, meu caro professor, chegamos à lição número 8, cujo título é Educar dever da família. Diz a palavra de Deus, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. A educação com base nos princípios bíblicos fortalece o caráter e desenvolve a cidadania cristã. Há algum tempo, há décadas, os pais é quem eram os educadores de seus filhos. Quando isso ocorria, havia menos delinquentes, havia menos marginais, porque os filhos aprendiam a obedecer a seus pais ao princípio da autoridade paterna. Não é? Quando os pais eram educadores da família, eles eram verdadeiros alunos na escola da vida e procuravam adotar o comportamento esperado pelos seus pais. Isso é muito importante, saber que a educação, com base na palavra de Deus, ela fortalece muito o caráter dos filhos, não é? Vamos ver alguns conceitos, você pode enfatizar como professor alguns conceitos importantes, não é? Por exemplo, o que é educação? É bom que o professor mostre que a educação não é a mesma coisa que instrução. Nós podemos resumir que a educação é um processo, né, que prepara a pessoa para ser um bom cidadão, prepara a pessoa para a vida. E se for educação cristã, prepara para ser um bom cidadão do céu e um bom cidadão aqui na terra também. Então, nós temos, por exemplo, você pode mostrar como era a educação do Antigo Testamento. Não é? Como era a educação no Antigo Testamento? Nós vamos ver lá, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 a 21, o Senhor Deus mandando que os pais colocassem as suas palavras no seu coração, na sua alma, ensinassem a seus filhos assentados em sua casa, deitando-se, levantando e andando pelo caminho. Quer dizer, era uma educação integral, que ocupava todo o espaço da vida, todo o tempo da educação dos filhos, não é? Era um tipo de educação muito consistente, porque além de ser educação paterna, era uma educação fundamentada na palavra de Deus. Veja, por exemplo, que aos 12 anos, os meninos judeus passavam por uma cerimônia chamada de Bar Mitzvah. Aos 12 anos, os meninos eram levados, e ainda hoje acontece isso lá em Israel, à presença de um rabino, de um rabi, para serem questionados sobre a Torá, ou seja, sobre a lei, sobre o Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. E o menino judeu sabia e sabe responder, né, as perguntas que se fazem pelos rabinos acerca da lei de Deus. Isso é uma lição muito grande para os dias presentes, não é verdade? Agora você pode também mostrar a educação no Novo Testamento. Não ficava atrás. Quando você vê a educação de Jesus, como diz a palavra de Deus, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, e crescia Jesus em sabedoria, né? E a graça de Deus para com Deus, e em graça para com Deus e os homens, Lucas 2,40, esses textos falam de educação espiritual, mas também fala de sabedoria, de crescimento físico, em estatura, de crescimento social, não é verdade? E você vê, por exemplo, o menino Jesus aos 12 anos confundiu os doutores lá no templo, respondendo todas as perguntas que ele faziam. Os pais eram exortados a ensinar os filhos em casa. Mostre, professor, que um dos gravíssimos problemas que a igreja cristã enfrenta hoje é a falta de educação em casa. Os pais estão esperando que a igreja se encarregue da educação total dos seus filhos. Isso não é possível. Você vê, por exemplo, a educação cristã. Com base no Novo Testamento, você pode enfatizar que a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tem princípios fundamentais para a educação do ser humano. Paulo, por exemplo, exorta aos pais: e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criais na doutrina e admoestação do Senhor. Isso é muito sério, porque é no lar que deve começar a educação, é no lar que deve começar o culto, é no lar que deve começar a adoração a Deus. Daí a importância do culto doméstico, que vamos falar em uma outra reflexão. Que Deus abençoe, que possamos ver esses princípios, né, da educação com base na palavra de Deus
serem levados a efeito, não é? Sejam levados a efeito no lar e não somente na igreja. CBAD, a editora da Escola Dominical.